Começando aqui oficialmente a nossa live, nosso tema, a importância da mãe ou a falta dela nas nossas vidas, eu quero trazer para vocês um contexto que está num dos livros do Bert Hellinger. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, já falecido, que é êxito na profissão, êxito no amor, êxito na profissão, tá? Então, êxito na vida, êxito na profissão. Quando a gente fala de mãe, pessoal, mãe, ela é a primeira pessoa que nos dá um sustento. Então, sustento na vida, tá? Esse sustento também tem a ver com o leite materno. E no primeiro momento que nós somos lançados para esse mundo, onde nós caímos aqui, e para a nossa percepção de criança, nós caímos aqui totalmente entregues na desproteção desse mundo, uma vez que estávamos quentinhos, posição fetal, escuro, protegido por várias camadas pela barriga da mamãe, pela placenta e todas aquelas questões que nos protegem na barriga da nossa mãe. É ela que nos dá esse primeiro sustento. Então, o que o Hellinger fala muito nas constelações familiares? Em suma, de quem não possui um bom relacionamento com a mãe, dificilmente prospera na vida. Porque é como se não tivesse o sustento. E é a nossa mãe que fomenta o nosso desejo pela vida, tá? Desejo pelo alimento da vida. Então, por isso que a profissão está muito ligada na visão do Hellinger. Como a nossa mãe nos deu o primeiro sustento, o que nos sustenta na vida é dinheiro. Não tem como nós falarmos que nós vivemos só de luz no mundo que nós vivemos. Tudo aqui a gente precisou pagar por isso. Então, o sustento da vida que vem da profissão, que vem da escolha, vem muito da nossa mãe. E ao negarmos a nossa conexão com a nossa mãe, já tem gente falando aqui, lascou, né? Quando a gente nega a nossa conexão com a nossa mãe, a gente nega qualquer chance de sucesso no mundo externo, tá? Isso não é, pessoal, nada do que a gente fala aqui é uma sentença, tá bom? Do tipo, porra, eu tenho umas tretas com a minha mãe, então eu não tenho profissão. Eu tenho umas tretas com a minha mãe, então eu não vou prosperar na vida. Não é bem por aí. Tem outros fatores também. Essa é a visão da constelação familiar em relação à profissão, tá? Claro que se você puder fazer, sei lá, um teste vocacional, pode te ajudar. Mas aqui nós estamos falando naquele campo oculto, aquele campo que atua sobre nós, mesmo que a gente não queira, tá? E ainda falando de profissão, eu quero comentar com vocês algo que está nesse livro do Hellinger, que é o poder do nascimento. Então hoje a gente escuta bastante muitas pessoas falarem sobre o tipo de parto, isso influencia, não influencia, é um problema, não é um problema. Nesse livro, o Hellinger comenta bastante sobre o poder do nascimento. Então, o que acontece num primeiro momento do nascimento? Além da nossa mãe, que nos ajuda naquele processo, vamos falar de um parto natural, tá bom? Natural, normal ali. Até no parto cesárea, a mãe está ajudando ali no processo, né? No parto cesárea um pouco menos, mas no parto normal, no parto natural, a mãe está ajudando. Então, o que isso significa? A mãe dá aquela força, a mãe dá aquele vamos filho, vamos para fora, vem pro mundo, vem pro meu colo, mas depende de nós chegarmos a esse mundo. Então a força que nós fazemos para nascer também já tem a força de como a gente vai levar a vida quando a gente for adulto, tá? Então essa força, nasci por fórceps, então me pegaram e me puxaram. Então não é que a pessoa que nasceu de fórceps ou a pessoa que nasceu de cesárea vai ter problema, porque vai ter que sempre alguém puxar essa pessoa para fora. É comum isso acontecer, mas volto a dizer, não é uma sentença no processo, tá bem? Então a nossa vontade de viver é a que permite a nossa passagem de um plano onde nós éramos completamente independentes ou dependentes da nossa mãe. Então, nossa vontade de viver é a que permite a nossa passagem do campo dependente para um campo independente, ainda que, quando nós nascemos, nós ainda somos dependentes da nossa mãe, dependentes do nosso pai, principalmente da mãe. Mas a vida vai crescendo, nós vamos
nos desenvolvendo na vida, e nesse desenvolvimento da vida a gente tem que ter a força, a nossa vontade, e isso vem muito do nosso parto, tá? Então a nossa vontade do sucesso profissional vem da vontade de viver quando a gente nasce. Então tem uma grande ligação aí, tá? Isso indica para você que se você nasceu de um parto que foi conturbado, de um parto que foi de fórceps, que foi de cesárea, ou teve complicações no parto, você talvez tenha um pouco mais de dificuldade nesse processo da profissão, tá? Até na questão da prosperidade. Um outro ponto, ainda ligado à profissão, ligado ao parto, assim como nós fazemos uma força para fazer acontecer no parto, sistemicamente a gente reutiliza essa força que nós aprendemos lá atrás, no primeiro momento de vida, para que a gente guarde dentro de nós, para que nós possamos em prática, mas quando for mais velhos, colocar isso na nossa vida. Então a força que a gente faz lá no primeiro momento de vida, isso tem um reflexo diretamente ligado, segundo o Hellinger, e esse campo das pessoas que trabalham consciência no início da vida, a nossa relação com a nossa mãe, a nossa força para fazer acontecer. Então, quem não tem a honra da mãe, não significa que você precisa lamber o pé da sua mãe, que você precisa dar um beijo na sua mãe, que você precisa passar todo dia na casa da sua mãe, que você precisa passar todo domingo na casa da sua mãe, que sua mãe precisa saber de todos os seus segredos. Não significa isso. O que significa é a honra de ter a força da mãe dentro de vocês. É isso que as constelações falam. Nenhum movimento sistêmico vai falar você precisa beijar a sua mãe, você precisa abraçar a sua mãe, você precisa viver com a sua mãe. O movimento sistêmico vindo daquela raiz que é o Hellinger, ele vem do movimento que diz honre seus pais, honre sua mãe e honre a vida, tá? Beleza, pessoal? Se estiverem gostando, se estiver fazendo sentido, vai dando um joinha, é muito importante pra gente, para que isso ganhe relevância aqui no Instagram. O Instagram veja que isso é uma live que pode ser bastante aproveitada e proveitosa pelas pessoas. Eu vou falar sobre mais um ponto aqui, até chamar a nossa convidada, que é uma convidada bastante especial, vou apresentá-la para vocês. Quero falar agora sobre doçura de vida, que é um outro ponto também de a falta da doçura na vida. Quando nós falamos em doçura, pessoal, nós falamos a doçura que vem da mãe. Isso não significa que o pai não tem doçura, ou isso não significa que a mãe ela deu de mais ou deu de menos, tá? Lindy, segura essa pergunta, assim que eu terminar aqui eu respondo para você, tá bom? Quando estiver terminando você pergunta para mim de novo. Então, a falta de doçura na nossa vida, o que significa a falta de doçura? É aquela conduta, aquele jeito, aquela personalidade um pouco mais agressiva, um pouco mais masculina, um pouco menos empática, tá? Porque a empatia é uma condição que a mulher tem mais condições biológicas de ter empatia do que o homem. Isso por conta de um hormônio que é muito presente na mulher, que é a ocitocina. Então, de fato, homens e mulheres biologicamente eles são diferentes, sim, eles são bastante diferentes. E essa doçura vem da mãe, tá? A doçura que vem da mãe. Se você cresce sem a presença da sua mãe, se você cresce sem a honra do processo com a sua mãe, talvez você cresça um pouco mais agressivo, um pouco mais de raiva, um pouco mais carente. Então nem tudo tem uma questão do tipo, se eu nasci, eu cresci sem a minha mãe, ou se minha mãe faleceu quando eu era muito pequena e eu não tive a doçura da minha mãe, isso não significa que você necessariamente, sentenciadamente, será agressivo ou furioso ou bravo. Você pode ser uma pessoa muito carente de mãe. Você pode ser uma pessoa que gosta excessivamente de água. Para você que está aqui e não sabia do poder de uma piscina, do poder de um mar, você vai saber isso agora. A melhor maneira da gente se reconectar com a nossa mãe é dentro d'água, porque o meio mais seguro que
que nós tínhamos antes de vir para esse mundo era o ventre materno. E lá era escuro, barulhento e aconchegante. Então, para você que tem alguma relação ruim com a sua mãe ou não teve muito bem a sua mãe lá atrás, a água pode te fazer muito bem. Para quem gosta de nadar, sabe que aquele barulho de água no ouvido, ele tem uma memória excelente de colo de mãe, tá? Salvo as pessoas que tiveram traumas percebidos pela mãe durante a sua gestação. Então, por exemplo, se a minha mãe foi assaltada, brutalmente agredida durante a minha gestação, quando eu estava na barriga da minha mãe, existe uma tendência a eu ter algumas alergias dentro d'água. Ter algumas alergias que a gente normalmente associa ao cloro da piscina. Mas quando a gente vai para a prática clínica, a água, o cloro da piscina, não é o cloro necessariamente que faz mal para uma criança, mas sim a lembrança afetiva da mãe, que quando ela sai da água ataca a alergia, que é uma fase de cura de uma separação, tá? Então eu até comentei isso com os meus alunos esse final de semana. Quando é um adulto com alergia ao cloro, alergia à piscina, e hoje tem muita piscina com ozônio, pode ser que aí sim, durante a vida de tantos anos de natação, desenvolveu uma alergia por uma questão de intoxicação do cloro. Agora, o bebê em si, ele está mais ligado a uma separação da mãe do que de fato uma alergia com o cloro. Então, para você que tem vontade de restabelecer um vínculo com a sua mãe, para você que tem vontade, tem saudade da sua mãe que faleceu, vai para a água, vai fazer uma aula de natação. Faz um movimento excelente para a sua alma nesse sentido, tá bem? E eu falei que também ia falar de diabetes, né? Como a diabetes tem relação com o açúcar, toda a relação que envolve a diabetes do ponto de vista sistêmico tem uma relação com a falta da doçura da mãe. Mas tive diabetes gestacional. Também é uma memória que vem do seu campo quântico, do seu campo sistêmico, mostrando que tinha uma relação ali que precisava ser resolvida com a sua mãe, mesmo que sua mãe não esteja mais aqui nesse plano, tá bem? Então, o afeto, o carinho, a doçura, tudo isso está ligado à mãe por conta de um hormônio especificamente mais presente no corpo da mulher, que é a ocitocina, o hormônio do amor, é o hormônio da empatia. Por isso que a mulher tem uma tendência a ser mais empática do que os homens, tá bem? Vou responder essas perguntas aqui e vou convidar a minha amiga Amanda, que fez a formação da constelação comigo, para falar também com vocês aqui. Deixa eu acessar as perguntas que me fizeram aqui. Cadê as perguntas, gente? Minha mãe diz que quase me afoguei no líquido amniótico. Isso. Olha, quase se afogar no líquido amniótico talvez seja depois que você saiu da bolsa, né? Porque enquanto a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente nem respira. A gente respira pela placenta dela, tá? Depois sim, que a gente toma a vida aqui, aí sim acontece essa troca onde a gente começa a respirar, tá bem? Mari disse, minha mãe foi assaltada comigo na barriga e eu tenho medo de água. Chorei em todas as aulas de natação até sair. Olha aí, acabei de explicar isso aqui, Mari, muito bom. Foi o que eu disse, a natação, a água, ela é extremamente curativa para quem não teve traumas na vida intrauterina, tá bem? Mas é possível ressignificar isso. Eu diria para você, Mari, que tem a possibilidade de estar na água junto com a sua mãe. Eu sei que você está fora do país, mas se houver essa possibilidade de fazer uma aula de natação juntos ou entrar no mar juntas, isso pode ir ressignificando esse processo para você, tá bom? Quando a pessoa ama doce, come bastante, pode ser algum sinal de falta de mãe? Pode. Pode mesmo. Não tenho mãe e mal tive pai, então preciso de séculos de terapia. Estou há 2 meses na natação e estou amando. Não, Ana. É Ana Ju, deve ser Ana Júlia, né?
Você não precisa de séculos. Se mantenha na piscina, é uma das melhores atividades que você pode fazer para a sua saúde, para a sua vida, e fica aí, fica na água. Vai ressignificando para você, tá bem? Que legal. Tem uma outra coisa que a gente já conversou bastante, né, Amanda? Inclusive a gente falava bastante sobre isso no curso. A gente tá falando bastante de mãe, bastante de mulher, mas tem a questão do homem também. O homem, quando não percebe o amor da mãe, ele tem uma tendência, além dessa questão da profissão, ele tem uma tendência a buscar o amor da mãe em outras mulheres. Então, um dos padrões que a gente observa sobre homens que cometem adultério, homens que traem, são os homens que estão buscando o amor da mãe e outras mulheres, eles jamais vão encontrar, e isso ele vai pipocando, pulando de galho em galho e não encontra. E aí às vezes ele chega de saco cheio e fala, cara, não tá dando, eu tô perdendo muita coisa na minha vida, não tá dando certas coisas, eu quero uma parceira. Aí quando você vai ver pela ótica da constelação, esse homem também aí tem uma desonra, tem um julgamento, tem um amor interrompido, percebido por ele em relação a essa mãe. Então é um padrão também que acontece em homens, né? Acho que uma das coisas que eu mais vi de amor interrompido foram de situações, por exemplo, onde um familiar ficou hospitalizado. Então ontem mesmo eu atendi um cara assim, ele falou, o relacionamento com a minha mãe é muito bom. E aí quando a gente foi olhar pela ótica da constelação, tinha um movimento de amor interrompido, né? Ele deixou de perceber o amor da mãe em algum momento. Aí quando a gente foi buscar a idade ali, naquele contexto da constelação, foi quando o irmão dele teve meningite, a mãe teve que ficar 21 dias na UTI para cuidar do irmão, e naquele momento ele percebeu o amor interrompido. E isso vinha trazendo padrões para a vida dele. E aí hoje, né, Amanda, você fala assim, pô, é adulto, hoje ele sabe disso. Ele sabe, mas ele não acha que aquilo é um problema para ele. Ou ele não dá luz para aquele momento para falar, olha, aqui eu senti a falta da minha mãe. E naquele momento ele tinha parado de perceber o amor da mãe. Dali para frente ele achou que a mãe dele não amava ele, de jeito nenhum. E aí ele cresceu a vida assim. E um dos movimentos que eu gosto bastante de falar também, Amanda, é aquilo que a gente escutou muito, que é o amor vem de cima para baixo, que são as quebras de hierarquia, né, na família. E às vezes a pessoa, ela fala, minha mãe não me ama, eu percebo que minha mãe não me ama. E aí quando você vai ver a dinâmica, a filha ou o filho está numa posição de tentar ser o pai ou a mãe da própria mãe. Então, eu quero cuidar da minha mãe, ou eu quero mandar na minha mãe, ela tem que fazer as coisas que eu quero. E aí ele fala, pô, minha mãe não me ama, porque ele não tá naquela cascata que a gente chama do amor, né? Que o amor vem de cima para baixo. Então ele não tem como receber enquanto ele não ficar na posição de filho. Enquanto ele estiver na posição adulta ali, maior do que a mãe, achando, né, Amanda, que é maior que a mãe, isso é uma das maiores cagadas que a gente pode fazer, consciente ou inconsciente na vida, é achar que a gente é maior que os nossos pais. E aí a gente deixa de receber o amor, e aí isso acarreta em várias questões de relacionamento também, né? Essa é uma informação muito, muito legal. Então, se você acha que você está aí acima dos seus pais e porque sua mãe te pede as coisas, sua mãe que te coloca nessa posição, somos nós que permitimos que isso aconteça. Nós que vamos para a posição de maior que os pais, né? Sempre tem essa questão do amor, né? E esse amor cego, muitas vezes, ele está presente na maior parte dos relacionamentos, até que consciência e luz sejam jogados ali, né? Sejam lançados para essas pessoas. Muito legal, Amanda. Tem uma última coisa aqui que a gente combinou de você falar, que aí você falou assim, pô, eu vou até ter que olhar para isso, o que eu vou dissertar, que é a maior herança que uma mãe pode deixar para um filho é ter se curado como mulher. Com certeza. A Milena falou aí, a cura de um filho começa com a cura da mãe, sempre. E aí a gente repete sempre que pais curados curam filhos, né? E não é jogar uma responsabilidade sobre as mães, né, Amanda? É que mãe é o primeiro laço do contato nosso com esse mundão, né? Como eu disse no começo da live, trazer o filho para um mundo desconfortável em relação a onde ele estava, quentinho, acomodado, recebendo nutrição, recebendo respiração, oxigenação, tudo da mãe. E aí depois, quando nasce, o primeiro sustento vem da mãe, que aí é o leite materno, o primeiro colo vem da mãe, o primeiro cheiro que a criança reconhece que para o choro é o da mãe.
Então a importância da mãe nas nossas vidas, principalmente nessas questões de profissão, de sustento, de padrões de homens, né? Então a gente fala bastante de filha, porque sua filha está vindo, Alice, mas os homens também, né? Quanto mais os homens estiverem curados com as suas mães, menos eles tendem a pular de galho em galho procurando amor da mãe em outros lugares. Isso é muito legal de falar, né? Porque enquanto nós somos pequenos, nós somos os filhotes. A gente recebe, né? Nossa mãe nos dá. Mas depois que a gente cresce, e aí a gente cresce de tamanho, e muitas vezes o orgulho também cresce e nos impede de fazer aquele movimento em relação ao grande, né? Que é você dá e eu tomo de você. Não é tomo de roubei. É eu aceito o que você pode me oferecer. Então esse movimento ele é interessante porque é do pequeno para o grande, né? Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live com uma mãe que tá para nascer o filhinho dela, Alice. Então quero agradecer a todos vocês que estavam aqui nessa noite de mais uma live. Semana que vem eu volto para falar sobre alguns pilares bem sólidos da constelação familiar na próxima quarta-feira. Então já tem o tema da próxima quarta-feira. Também vou ter uma convidada nesse processo. Vamos falar sobre os pontos sólidos e leis sistêmicas, com bastante coisa prática, tá bem? Então, obrigado a todos vocês que estavam aqui. Não se esqueçam de passar na minha bio. Na minha bio tem meu grupo de Telegram. Na minha bio tem um conteúdo específico para você que está passando por um processo de ansiedade ou conhece alguém. Então, lá na minha página, no meu link aqui, você vai cair numa página que você pode assistir uma aula de 30 minutos de cabo a rabo sobre ansiedade, tá bom? Então, pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos vocês. Até semana que vem. Valeu!